Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e hoje nós vamos falar sobre razão. Vamos entender como comparar duas figuras, dois objetos, entender essa questão de grandezas. Tudo isso começa aqui, em razão. Vamos lá então fazer a leitura. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Já estudamos algumas grandezas como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo. Agora estudaremos algumas relações entre duas grandezas, considerando a razão entre seus valores. A razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A é. Então vamos descer aqui para a gente entender a situação. A palavra razão, aqui na atenção, é bom observar isso, vem do latim ratio, que significa divisão. Então a razão está relacionada com divisão, o sentido da palavra razão. Então temos duas engrenagens, uma A e uma B. A é a menor e B é a maior. Se formos dividir a quantidade de dentes da engrenagem B pela quantidade de dentes da engrenagem A, nós obtemos assim uma razão que é igual a 2,5. Dados dois números x e y, com y diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y, ou pelo índice, ou pelo quociente, não é? X dividido por y. Nessa razão, lê-se x está para y. Note que, ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita. Por exemplo, se invertermos a ordem na comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, aí nós vamos obter o quê? 12 sobre 30, não mais 30 sobre 12. Vai ser igual a 0,4, que é diferente da razão anterior. A razão 30 sobre 12, ou 30 está para 12, representa a quantidade de voltas da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Já a razão 12, 30 avos, representa a quantidade de voltas, 12 está para 30, representa a quantidade de voltas na engrenagem B para um giro completo da engrenagem A. Nesse caso, dizemos que a razão 30, 12 avos, ou 30 está para 12, é o inverso da razão 12 está para 30 e vice-versa. Uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. Então, se eu multiplico 4 quintos por 5 quartos, o resultado vai ser 1. Portanto, essas razões elas são inversas, uma da outra. Algumas razões são bastante usadas e recebem nomes especiais, tais como densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, as escalas que vocês já conhecem aí, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, grama, quilograma, múltiplos e submúltiplos, né? Tudo isso são escalas. Velocidade média, quilômetros por hora, metros por segundo, tá? Densidade de um corpo e porcentagem. A seguir, vamos estudar cada uma delas. Densidade demográfica, como eu disse, é o que? A razão entre a quantidade de habitantes e a medida da área de uma região. Essa razão é medida em habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui como exemplo, nós temos um número de habitantes por quilômetro quadrado de uma determinada região do Brasil. Japurá, que é o município Japurá, no Amazonas. Tá? Vamos lá. Esse é o município com a menor densidade demográfica do país. Para se ter uma ideia, a densidade demográfica no Brasil é de 22,3. Olha quantos habitantes por quilômetro quadrado. Quase nenhum. Uma região bem deserta aí de pessoas. Escala é a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto representado. Então, estamos relacionando imagem a tamanho real. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio, entre outros. Por exemplo, no mapa do deserto do Amazonas,
Representamos abaixo a escala 1 centímetro para 310 quilômetros. Cada centímetro do desenho equivale a 310 quilômetros no tamanho real. Ou seja, é essa relação aqui, ó. 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, a 310 quilômetros. Essa razão é representada por 1,31 milhões, ou 1 sobre 31 milhões, ou 1 centímetro, 2,310. Todas elas representam a mesma quantidade, a mesma fração. A mesma fração representando frações diferentes representando quantidades iguais, partes iguais, né? A distância em linha reta entre Japurá e Manaus no mapa é 2,4 centímetros. Então obtemos a distância real em linha reta entre as duas cidades, efetuando o cálculo. Então vou multiplicar, né? Se eu tenho aqui a escala, que é de 1 centímetro para cada 310 quilômetros, basta multiplicar 2,4 por 310 e eu vou obter aqui o tamanho real. Atenção, a escala é usada em situações que envolvem tanto ampliações quanto reduções. Então eu posso ampliar ou posso também reduzir. Portanto, a distância real em linha reta entre Japurá e Manaus é 774 quilômetros. É uma boa distância. Velocidade média. O que vem a ser velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo, geralmente medida em quilômetros ou por hora, ou em metros por segundo. Veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel, que percorreu a distância de 260 km em 4 horas, pode ser calculada da seguinte maneira: 260 dividido por 4, ou seja, 65 km por hora, 65 km a cada hora. A velocidade do automóvel pode ter variado, mas em média ele percorreu 65 km a cada hora. Densidade de um corpo, o que vem a ser a densidade de um corpo. Vamos ver. É a razão entre a massa e o volume de um corpo. Massa e volume, muito parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Em certas condições de temperatura, geralmente a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Observe, por exemplo, a massa e o volume de dois cubos, um de madeira e o outro de ferro. Então a massa desse aqui, ó, madeira, 13,5 gramas, é menor. 210,6 gramas, bem maior. O volume é de 27 centímetros cúbicos e o volume aqui é de 27 centímetros cúbicos, tá? O volume é a quantidade de espaço que esse cubo possui. Já a massa é tudo aquilo que preenche, né, esse cubo, tá bom? Então a densidade vai ser obtida da seguinte maneira: dividindo-se a massa pelo seu respectivo volume. Então 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então em cada centímetro cúbico desse cubo maior, você tem aí 0,5 gramas. Se eu pudesse repartir esses cubos, né, em vários outros cubinhos menores de 1 centímetro cúbico cada cubinho desse teria uma massa de 0,5 gramas. Essa é a ideia aqui, o conceito que vocês precisam entender, tá bom? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando um objeto apresenta densidade menor do que a da água, ele flutua, ele fica, entre aspas, aí, mais leve. Caso contrário, ele afunda. Portanto, se esses dois cubos forem colocados em um recipiente com água, o de madeira vai flutuar e o de ferro afundar. Vocês podem fazer essa experiência aí na casinha de vocês. Por fim, porcentagem. O que é uma porcentagem? É uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Ela compara a grandeza de uma mesma natureza. Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, 15 são meninas. Então, 15 25 avos é a razão
do número de meninas em relação ao número total de alunos. Então, nós temos aqui 60% de meninas, ok? Então, a próxima página aí já vem os exercícios, tá? As atividades. Tentem resolver, podem enviar aí até antes da próxima aula. Valeu? Um abraço e até a próxima. Fui!